Continuando o assunto sobre o ar, vamos agora atentar para as propriedades do ar. Então, o ar, ele ocupa lugar no espaço. Como isso pode acontecer? Apesar de não vermos o ar, ele está sendo percebido em todo o espaço, como por exemplo nas imagens aí mostrando. Ao encher o pulmão de ar, o tórax se expande, ou seja, a gente inspira e o nosso tórax fica cheio de ar. Então, ele está ocupando aquele espaço dentro dos nossos pulmões. Então, ao fechar a ponta da seringa com o dedo, mesmo fazendo muita força, não é possível empurrar o êmbolo, porque o ar ocupa o espaço interno desta seringa, certo? O ar, ele não tem forma definida, certo? Então, ele está em todo o espaço do ambiente. E nesse espaço ele toma a sua forma. Então, ele não tem uma forma definida, certo? Se o espaço for um espaço pequeno, o ar vai estar naquele espaço pequeno, no espaço todo. Um exemplo, se a gente pegar o balão e encher pouco, ele vai estar dentro daquele pouco espaço que a gente quer que o balão fique pequeno. Se a gente querer que o balão fique maior, então o ar vai tomar aquele espaço todo dentro do tamanho que a gente quer naquele momento. Então, por isso que está dizendo que o ar ele não tem uma forma definida, ele está em todo o espaço. Se você quer uma forma determinada para ele, você vai dar o tamanho para que ele ocupe o lugar naquele espaço. O ar tem peso. Então, como você pode ver aí na imagem, pegou um bastão, colocou um balão cheio em um lado e colocou também um balão vazio no outro. Que foi o que está acontecendo aí? O balão cheio, né, está descendo, enquanto o balão vazio ele subiu. Por quê? Porque o balão que está cheio de ar, então ele tem um peso. Então, podemos ver isso ao comparar o peso de um objeto cheio de ar com o mesmo objeto quando ele está vazio. Então, com o experimento aí, você percebe que ele tem um peso. Vamos saber agora o que vem a ser uma pressão atmosférica. Então, o que é pressão atmosférica? É a força que o ar exerce em qualquer corpo que está na atmosfera. Então, dentro do nosso corpo, né, possui ar, como eu já falei no slide anteriores. Que percebemos no slide anterior, porque para não ficar muito grande, eu peguei e reduzi um pouco o vídeo. Então, no nosso corpo, dentro do nosso corpo, existem fluidos internos. O que vem a ser esses fluidos? O sangue e outras coisas. Ele tem uma pressão igual ou levemente maior do que a pressão atmosférica. Isso vem possibilitar mantermos a mesma forma no corpo. Então, a pressão atmosférica, como é que a gente vê também? Quando a gente está na direção do nível do mar, a pressão atmosférica, ela é menor. Na direção do mar, ela é menor. E quando a gente for, por exemplo, subir uma montanha, for lá na montanha, a pressão de ar que existe naquele local lá, na direção das montanhas, é um ar menor. Então, a pressão é um pouco menor. Então, ou seja, tem pouco ar. Então, isso é chamado de rarefeito. O que vem a ser o rarefeito? Rarefeito é um ar menos denso. Menos denso. Vamos saber agora o que vem a ser os fenômenos atmosféricos. Meteorologia é a área da científica, né? A área da ciência que estuda os fenômenos atmosféricos. Então,
que estuda os fenômenos atmosféricos. O que vem a ser isso? Aqueles cientistas que fazem as previsões do tempo, que é chamado de meteorologistas. Formação dos ventos. Como eu falei no slide anterior do vídeo anterior, falei que o vento é o ar em movimento, ou seja, deslocamento do ar, né? O deslocamento do ar chamamos de vento. Resumindo, é o ar em movimento. Então, os ventos, a partir da intensidade, têm diferentes nomes, certo? Então, vamos conhecer alguns. Brisa é um vento bem fraco. Ventania é o deslocamento mais forte que a brisa, ou seja, é um vento bem mais forte que a brisa. O tornado é uma coluna de ar que gira de forma violenta, formando um funil que pode causar até destruição. Furacão, formado por ventos fortíssimos sempre nas águas dos oceanos. Um exemplo que toda vez que acontece um fenômeno da natureza desse, chamou esse fenômeno de tsunami, que houve destruição no local onde aconteceu. Vamos para o próximo. Instrumentos que medem o vento. O anemômetro, ele mede a velocidade do vento. E o termômetro, ele mede a temperatura do ar. Biruta é um instrumento que mostra a direção do vento. Psicrômetro é um instrumento que mede a umidade do ar. E os satélites meteorológicos possibilita ver a previsão do tempo, trazendo informações. Referência. Esse conteúdo foi tirado do livro brincando.com do 5º ano de ciência. Para mais detalhe sobre este assunto, você vai ler o assunto da página 56 até a página 71. Aí você vai reler esse assunto, fazer uma leitura silenciosa desse assunto para mais entendimento, certo? E responder à atividade proposta na atividade da plataforma. Até a próxima aula.